O programa básico de doutrina espírita se desenvolve 2 vezes por semana, um dia à tarde, outro dia à noite. Aí. Também pode ser visto tudo isso no site do centro, que é CELE, né, de Centro Espírita Luz Eterna, cele.org.br. Então ali tem os dias exatos lá do PBDE, Programa Básico de Doutrina Espírita, e os dias exatos aí do COEM, Centro de Orientação e Educação Mediúnica, que é para aqueles que já tendo feito o PBDE, ou já tendo uma boa base doutrinária genérica, né, da filosofia espírita, adquirida em outros centros, podem se inscrever e fazer esse Centro de Orientação e Educação Mediúnica. É a oportunidade da experimentação. Eu até digo, espiritismo, experimente. Então, através do COEM, todas as pessoas são convidadas a experimentarem. Basta preencher a ficha de inscrição e seguir a programação. É evidente que tem um método de ensino que tem que seguir, né? Não tem como a gente pretender assim, uma educação mediúnica ou desenvolvimento da mediunidade ou tomar contato com o fenômeno mediúnico sem que seja dentro de um método e com critérios e tal, uma programação para se atingir essa finalidade. Se não, também, se alguém quiser fazer sozinho, tudo bem, né? Com uma leitura, uma tentativa de exercício, mas essas coisas sempre são melhor fazer em grupo, né? E principalmente porque já faz com pessoas adrede preparadas, né? Pessoas que já fizeram esse percurso. Então já tem conhecimento e amadurecimento suficiente para orientar aqueles que queiram experimentar agora. Mas é uma forma de democratização do acesso à mediunidade, né? Porque durante muitas décadas o acesso à mediunidade no meio espírita era um tanto demorado, as pessoas vinham, ficavam muito tempo, aí alguém convidava, ou apresentava algum problema, algum sintoma e era levado para o desenvolvimento mediúnico. Então eram coisas assim aleatórias. E esse Centro de Orientação e Educação Mediúnica, que foi elaborado neste centro mesmo, em 1970, ele democratizou o acesso à mediunidade. Basta qualquer pessoa interessada preenche a ficha de inscrição e inicia o curso. É evidente que ele começa no pré-requisito, que é o Programa Básico de Doutrina Espírita, mas que também basta preencher uma ficha e frequentar. E este Programa Básico de Doutrina Espírita pode ser acessado a qualquer momento do ano, porque ele consegue ser rotatório na exposição dos temas. Já o COEM, aí não, aí começa um COEM, um grupo, começou agora em março, e esse grupo se desenvolve durante 2 anos, aí começa outro, né, daí abre-se inscrições novamente, começa outro, então já tendo um grupo começado, já fica mais difícil acessar. Fora isso, nós temos também a infância espírita, domingo de manhã, a juventude espírita, onde crianças e os jovens estudam o espiritismo de acordo com os seus próprios interesses, determinados pela sua faixa etária, né? E aí existem as atividades de cunho mais terapêutico, né? Que é o trabalho de passes, fluidoterapia, trabalhos internos de desobsessão, desenvolvimento mediúnico. Hoje é o de fluidoterapia, em que as pessoas, então, fazem no outro salão a consulta para a qual se inscreveram. E aqui são as pessoas que vão tomar passe, enquanto nós ficamos nos entretendo com a palestra, né? Uma palestra que serve tanto para mantermos a atenção num assunto só, o que facilita a harmonização dos nossos pensamentos e melhora a assimilação do passe, como serve de motivação para que depois cada um siga o seu próprio caminho de estudos, de acordo com a bibliografia até que nós vamos citar, dentro do assunto de hoje. Porque o assunto de hoje é até bastante específico, mas que interessa a todo mundo. Ele tem um nome comprido aqui, que colocaram aqui na relação dos temas, da volta do espírito, extinta a vida corpórea,
a vida espiritual. Ou seja, esse monte de palavras quer dizer só uma coisa: morte. E o assunto morte interessa a todo mundo, porque nenhum de nós vai escapar dessa passagem, né? Esse é o nosso destino, e mais cedo ou mais tarde nós vamos lá. Existe um autor espírita chamado Herculano Pires, um filósofo espírita, que é reconhecido como filósofo até pela Academia de Filosofia, né? Porque em livros sobre a história da filosofia no Brasil e coisas assim, ele é citado. Em que esse Herculano Pires, ele escreveu um livro chamado Educação para a Morte. Porque ele preconizava isso até, né? A gente tem uma educação, faz uma educação para a vida, né? Se prepara para a vida. E o ponto mais certo da vida, né? Que é a morte, e totalmente incerto quanto ao momento, né? Não temos a menor possibilidade de saber ou de prever qual vai ser o momento da nossa morte, porque morre-se em todas as idades, morre-se antes de nascer, morre-se com a idade avançadíssima, em todas as idades. Não existe, volta e meia, quando a gente perde um parente, a gente diz, puxa, mas não era a hora dele, foi tão cedo. Não tem hora, né? Todos os momentos são passíveis disso. E, no entanto, ninguém se prepara com isso, ninguém se preocupa com isso, dizia ele lá no livro dele. Aí ele escreveu esse assunto. Bora, o Espiritismo já se preocupou e se envolve com esse assunto, por quê? Porque o Espiritismo surgiu justamente do diálogo entre aqueles que se consideram vivos e aqueles que partiram por uma outra situação em que nós consideramos mortos. Como o título da palestra já diz, evidentemente, é a morte do corpo físico, né? Por quê? Porque o espírito é imortal. E o Espiritismo chegou a essa conclusão da imortalidade do espírito, não só pela tradição, pelas religiões, pelas crenças disseminadas em toda a humanidade desde sempre, porque Kardec mesmo já observou que nunca existiram povos ateus, né? Povos descrentes da imortalidade. Todos os povos primitivos, né, ao longo da história toda, desde quando nós começamos a ter acesso à produção intelectual, digamos, do ser humano, nós já notamos que todos os povos tinham uma crença, ou num Deus, ou na imortalidade do espírito. Enfim, é uma crença generalizada. Podemos até dizer que, em momentos mais recentes da história, nós tivemos nações ou países que eram ateus. Mas a população não. Mesmo experiências sociológicas, como a da União Soviética, por exemplo, onde permaneceram 70 anos pregando o materialismo, com o intuito de trazer atenção para o homem, né? Só para o homem, e aí desenvolver o homem através de um regime de igualdade, etc., né? De acordo, então, com um discurso escrito por vários autores. E, então, fiéis a essa tentativa, eles passaram 70 anos pregando o materialismo, desviando as pessoas da religião. Assim que a experiência não deu certo e eles retomaram, então, a economia de mercado e abriram a sociedade, as pessoas voltaram para as religiões, as pessoas tinham continuado a ser religiosas. Então, veja, 70 anos de esforço para se pregar o ateísmo para uma população e não se obteve resultados. Não se conseguiu a totalidade da população. Talvez lá o índice de ateus seja bastante grande, em decorrência dessa experiência que foi aplicada. Mas não conseguiram a totalidade das pessoas. Pois bem, então, por quê? Porque há essa crença generalizada já em todas as civilizações.
Mas o Espiritismo não foi por causa disso que se dedicou ao assunto. O Espiritismo surgiu em virtude desses fenômenos que nós chamamos hoje em dia paranormais. Ou seja, fenômenos insólitos, fenômenos diferentes, fenômenos não abrangidos pela ciência materialista, digamos assim, de paradigma materialista, surgida lá com Descartes, Bacon, lá naquela revolução Copérnico, né? A matematização com Galileu, aquela experiência que surgiu ali pelos anos 1500 para cá, de se estudar e tentar até submeter a natureza às nossas necessidades. Então, uma imersão da subjetividade, né? O sujeito prevalecendo sobre o objeto e estabelecendo a ciência. E aí, voltada ao homem, voltada às coisas materiais. Mas alguns fenômenos sempre insistiram, e insistem até hoje, em desafiar as leis que se estabelecem na observação dos fenômenos materiais, ou o paradigma que se estabelece nas academias. Certos fenômenos teimam em contrariar essas leis conhecidas na física, na química, na biologia, etc. e tal. E muitas vezes, por muitas pessoas, durante muito tempo, esses fenômenos são varridos para debaixo do tapete. Mas eles, como são fatos, continuam acontecendo. Esse é o desiderato do fato, né? O fato só tem que acontecer, então ele acontece. E não está nem aí se acontecendo, ele vai destruir uma teoria, vai colocar em xeque uma hipótese, vai balançar uma crença. Ele não está nem aí, ele só tem que ocorrer, então ele ocorre. E esses fatos continuaram ocorrendo. E aí algumas pessoas se debruçaram sobre esse estudo. E no estudo disso, concluíram que os fatos eram produzidos por espíritos que se manifestavam. E esses espíritos não eram nada mais, nada menos do que a alma das pessoas que já viveram aqui entre nós e que agora estavam no mundo dos espíritos. Então, isso aí se tornou a premissa básica do Espiritismo e nós vamos falar sobre o assunto a partir disso. A premissa básica: existem espíritos, os espíritos se comunicam através dos médiuns e aí podem nos contar como é o plano espiritual e como foram as suas experiências com a morte. Esse método de investigação, através do depoimento dos espíritos, foi o método que foi estabelecido por Allan Kardec. Porque quando se começou a pesquisar esses fenômenos, principalmente em meados do século XIX, houve uma explosão de interesse e de pesquisa em torno desses fenômenos, surgiram vários estudiosos que, servindo-se de um médium, contatavam um determinado espírito e elaboravam uma teoria, uma mundividência, né? Uma visão do mundo, uma teoria abrangente explicando todas as coisas e principalmente como era o mundo espiritual. Kardec fugiu disso, né? Quando ele começou a estudar os fenômenos, ele resolveu elaborar um método mais eficaz. E ele chamou esse método de controle universal do ensino dos espíritos. Controle universal do ensino dos espíritos. Por quê? Universal. Porque abrangia vários médiuns, né, várias pessoas, em vários lugares, ao mesmo tempo, entrevistando, portanto, vários espíritos. Não é assim que a gente tem que fazer quando a gente quer conhecer, por exemplo, um país estranho, um país diferente, e a gente não tem periscópio, não tem equipamentos para ir nesse país e nem pode ir nesse país. Então, digamos que a gente quer saber, nessas condições, como é o Paraguai, mas eu não posso ir lá, né? Não foi autorizada a minha entrada, não posso mandar um drone, senão pode dar uma confusão internacional danada. Então, como é que eu estudo o Paraguai? Consultando as pessoas de lá, que passarem a fronteira. Eu posso me estabelecer ali em Guaíra, ou Foz do Iguaçu, e aí entrevisto os paraguaios que passam para o lado de cá, ou mesmo os brasileiros que vão até lá e voltam. Não vou poder me ater a uma pessoa só, né?
pego um paraguaio, faço um monte de perguntas para ele, pronto, agora eu sei como é o Paraguai. Evidentemente que assim eu vou cair do cavalo. Eu vou ter que entrevistar várias pessoas de vários níveis econômicos, culturais, intelectuais, profissionais, né? De várias posições, várias situações, de preferência de várias idades, né? E diferentes, estrangeiros que lá vivem, imigrantes, e para daí ter, depois disso tudo, fazer uma análise de todas essas entrevistas e aí sim estabelecer um retrato daquele país que eu quero estudar. Isso é um controle universal. Né? Universal por quê? Porque ele é abrangente, ele pega várias pessoas em diferentes situações. E Kardec fez isso para estudar o país para o qual todos nós vamos. Né? Se eu não posso entrar no Paraguai ou nos Estados Unidos sem visto, para este não precisa visto. Né? Aliás, as pessoas até querem que esse visto demore mesmo para chegar. Né? A burocracia seja bastante asfixiante e esse visto demore bastante para chegar para a gente. Mas, como todos nós vamos lá, então interessa. E Kardec estudou o periscópio que ele usou aí para estudar o plano espiritual, foi justamente esse método. Ele, quando produziu a sua primeira obra, que era o Livro dos Espíritos, em 1857, ele usou apenas 10 médiuns diferentes e elaborou uma obra de 500 questões que ele tratou com os espíritos. Mas, a partir dali, e do sucesso que aquele livro teve em todo o mundo, ele criou uma revista, chamada Revista Espírita, como subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos, e através dessa revista ele estabeleceu o relacionamento com todos os grupos interessados e que surgiam no mundo a respeito do espiritismo, todos os grupos mediúnicos. Então, esse era o site dele. Né? Hoje, talvez ele criasse um grupo de WhatsApp. Mas, naquele tempo, não tinha nada disso. Então, ele criou uma revista. Aí, claro, ele tinha que redigir a revista, imprimir a revista. Ela ia para todos os lugares. Geralmente, no outro mês, né, ele passava um mês trabalhando nela e lançava. Aí que as pessoas liam, já estava um mês atrasado. Daí respondiam através de cartas, enviando as suas experiências, as respostas dos espíritos, que às vezes ele mesmo na revista, ou pela correspondência dele, solicitava, né? Perguntas, questões que suscitavam o estudo dele, ele fazia, encaminhava para vários grupos, aí esses grupos respondiam por carta, então ele tinha comunicações de vários lugares, com várias culturas, vários médiuns, vários espíritos, e aí aquilo que coincidia, aquilo que apresentava uma universalidade, ele estabelecia, então, como alguma coisa que ele já podia contar como certo. E principalmente nesse aspecto, em todos os aspectos do mundo espiritual, é evidente, né? Tanto aquele sábio que tinha alguma coisa para nos ensinar, e aí transmitia a sua sabedoria através das mensagens, como as pessoas que, mesmo não tendo muito conhecimento, mas estavam vivenciando alguma situação. E aí ele aprendia com todos os espíritos. Ele aprendia com todo mundo. Para orientar as pessoas e saberem como que não são todos os espíritos iguais, e que não é pelo fato de nós passarmos para o outro lado, morrermos, que nós todos tenhamos as mesmas experiências, não é assim. Né? Porque nós somos praticamente um universo à parte, cada um, nós somos diversos na igualdade. Fundamentalmente, nós somos iguais. Nós somos criados todos lá por Deus, simples, ignorantes, e lançados no contato com a matéria, ainda que intermitente, através das reencarnações, para aprendermos, para evoluirmos, para avançarmos, quem sabe, sei lá, chegarmos a ser deuses também um dia, né? Enfim, foi o jogo que Deus criou. E aí, nisso todos nós somos iguais, filhos do mesmo Pai celestial. É uma igualdade básica que todos nós temos, os mesmos recursos.
mas cada um vai ter a sua trajetória individual. Nós somos indivíduos, nós somos um coletivo, mas não um todo homogêneo. Alguns pensam assim. Alguns pensam que a reencarnação se processa assim. Quando eu morro, né, ou desencarno, na linguagem espírita, eu retorno ao todo universal. Não, nós não perdemos a nossa individualidade. Nós permanecemos o que somos, como somos. E somos, em cima dessa igualdade básica, nós nos tornamos diferentes devido às diferentes experiências pelas quais nós passamos na vida. Cada um de nós. Mesmo uma experiência coletiva é percebida individualmente. Já dizia o jagunço Riobaldo, né, o barranqueiro Riobaldo, do João Guimarães Rosa, que a roça é feita em mutirão, mas cada um tem uma enxada na mão. Então, com isso aí ele quer dizer que mesmo a gente crescendo, vivendo, se relacionando em grupos e em coletividades, e às vezes experienciando, né, tendo experiências coletivas, como mortes coletivas, o que é muito comum, morrem 200, 300 num avião, morre 300 mil num tsunami, né, como já aconteceu, 100 mil numa bomba atômica, como já aconteceu. Mesmo experiências assim de morte coletiva, elas são experimentadas por cada um à sua maneira. Porque cada um tem uma soma de experiência, cada um está numa determinada situação espiritual, moral, intelectual, afetiva, emocional, ou seja, que qualificativo a gente queira dar. Cada um está numa situação diferente, motivada pelas experiências diferentes, pela caminhada diferente, mesmo que tenham desencarnado no mesmo momento. Então, essas diferenças individuais faz com que haja essa variedade e a necessidade de um estudo metódico para se saber como é que é o país para o qual todos nós vamos, né? Indiscutivelmente vamos. E aí, uma coisa que interessa, uma pesquisa que foi feita e que é objeto do tema, é sobre a morte, sobre o transe da morte, a crise da morte. Existe até um livro de Ernesto Bozano. Ernesto Bozano foi um estudioso espírita, posterior a Kardec, porque ele nasceu em 1862. E a essa altura, Kardec ainda estava vivo e redigindo a Revista Espírita e produzindo obras. E veio morrer em 1943. Ele era um cientista, ele dava aula de filosofia da ciência na Universidade de Turim. E ele se tornou espírita e fez muitos estudos espíritas, tem vários livros publicados. E tem um que trata especificamente da morte, que é a crise da morte. Tem dois, aliás. Tem a crise da morte e fenômenos psíquicos no momento da morte. Esse, fenômenos psíquicos no momento da morte, ele trata mais de EQM, experiências de quase morte, que chamam. Mas no crise da morte, ele trata casos de pesquisa mesmo, interrogando através de um médium, espíritos contando o seu transe, né, o momento da morte. E uma generalidade é que há uma grande diversidade. Ela não é igual para todos. O mecanismo básico Qual é o mecanismo básico? Segundo o Espiritismo, nós não somos apenas um espírito, uma mente indefinível, sem forma, esvoaçante, preso num corpo. E quando esse corpo desaparece, essa fumacinha esvoaçante toma o seu caminho. Não. Segundo o Espiritismo, há um corpo intermediário, ao corpo do espírito. E isso não é novidade do Espiritismo. O Espiritismo colocou isso como base para entender tanto o fenômeno mediúnico como o transe da morte. Mas não foi o Espiritismo que inventou esse conceito. Já existiam em muitas culturas, entre os egípcios antigos, e até Paulo de Tarso cita em uma das epístolas, o corpo espiritual. Então é um corpo de uma matéria etérea, de uma matéria fluídica, que
envolve o espírito e acompanha ele depois da morte. E ajuda a manter, pelo menos, a sua individualidade. É como o espírito se reconhece. Ele passou anos aqui se reconhecendo nesse corpo físico, e quando vem o momento da morte, ele abandona esse corpo físico, mas permanece com um corpo espiritual, um corpo etéreo, que chamam, constituído da matéria comum ao plano espiritual. Ah, mas matéria tem aqui, lá tem matéria? Lá é uma matéria adequada, uma matéria etérea adequada ao plano espiritual. Durante muito tempo o espírito fica preso à matéria. E a matéria se manifesta de várias formas. Isso, desde da elaboração do espiritismo, já se chegou a essa teoria. A matéria densa, que nós conhecemos, ela vai se rarefazendo até o elemento básico, fundamental de toda a matéria, que é o fluido cósmico universal. O que faz com que toda a natureza seja uma tríade, né? Deus, o espírito e a matéria. A matéria sendo o laço que prende o espírito para ele evoluir. Mas na matéria se inclui o fluido cósmico universal, que é a matéria básica, que se rearranja e vai se tornando cada vez mais densa, até a matéria densa que nós conhecemos. Pois bem, então, o mundo espiritual, ele é composto de uma matéria mais rarefeita, mais quintessenciada, diferente da nossa. Mas ainda tem esse tônus de materialidade. Ele não é algo totalmente espiritual, segundo a doutrina espírita. Não é algo totalmente virtual. Poderia-se elaborar uma teoria assim, mas acontece que as teorias têm que explicar os fenômenos, né? E a forma como o espiritismo tem explicado os fenômenos é através da existência dessa materialidade do mundo espiritual e desse corpo espiritual que nós chamamos de perispírito. Então, quando um espírito se manifesta, numa materialização, por exemplo, se houver um fenômeno de aparição, né, como muitos relatam, existem relatos científicos, controlados, isso aí, mas na nossa cultura existem relatos a granel disso aí, né? Quase todas as pessoas conhecem a história de alguém que sabe que morreu e apareceu. Ou apareceu por uma pessoa, ou por um grupo de pessoas, ou em público, ou seja o que foi, mas já aconteceram fatos assim, relatados por várias pessoas. Nessa aparição, o espírito aparece com o seu corpo espiritual, com o seu perispírito. Por isso que nós o identificamos. Esse perispírito, claro, do nosso ponto de vista, é bem mais maleável que o nosso corpo físico. Então, ele pode tomar formas diferenciadas. Mas, basicamente, o espírito está com esse corpo fluídico durante muito tempo da sua jornada. Então, o que acontece no fenômeno da morte é o desprendimento desse corpo, né, do perispírito, que se desprende do corpo físico, porque o corpo físico se extinguiu, a vida ali foi extinta, ele não tem mais condições de manter o espírito. Então ele se desprende, molécula a molécula, dizem os espíritos, desse corpo físico, no transe da morte, que nós chamamos. E esse transe, ele é mais ou menos complicado, de acordo com as situações de cada um. O conhecimento pode ajudar? Alguém pergunta, né? O fato de se conhecer essas coisas? Pode, claro. Em qualquer circunstância, ou qualquer coisa que nós vamos vivenciar, o conhecimento sempre vai nos dar uma vantagem em relação à ausência daquele conhecimento. Então, as pessoas que já estudaram isso, já se preocuparam com isso, vão entender melhor a situação pela qual estarão passando naquele momento e vão se desprender com mais facilidade. Enquanto que outros, às vezes muito mais ligados à matéria, né, muito mais ligado às vantagens que está usufruindo aqui no mundo físico, vão ter uma dificuldade maior de desprendimento. Isso é uma coisa natural, não é nenhum castigo divino. É algo perfeitamente compreensível. Mas, em linhas gerais, o que acontece é que no momento da morte, as pessoas são, de certa forma, protegidas por uma solidariedade e amparadas por uma solidariedade natural em todos nós.
Porque ao lado das competições, da violência que existe solta, das guerras, etc. e tal, né, todos nós temos um instinto gregário que nos leva a um impulso de solidariedade para com os nossos semelhantes. E mesmo o pior dos seres humanos, o pior bandidão, ele vai ter alguém a quem ele dedica essa solidariedade. Aí, distanciando, né, desse pior elemento que eu falei, à medida que nós vamos lidando com pessoas mais normais, né, mais dentro do padrão, digamos assim, como nós, aí a solidariedade é bem mais abrangente. Tanto é que, se nós vemos uma pessoa em situação difícil, nós vamos socorrer. A tendência é sempre as pessoas se mobilizarem para socorrer. Se há uma tragédia, todo mundo se movimenta para ir amparar as pessoas que sofreram aquela tragédia. E a sociedade que nós criamos, ela é assim solidária. Ou seja, criou profissionais para cuidar da saúde dos outros e de nós, né, das situações, criou hospitais, criou institutos e planos, etc., para nos proteger das doenças, dos acidentes, de tudo isso. Então, quando acontece alguma coisa conosco, existe uma solidariedade entre nós aqui encarnados para nos socorrer. Essa solidariedade, ela se estende para o plano espiritual. Ela continua existindo. Por quê? Porque a individualidade não desaparece. A individualidade é permanente. Nós não sabemos quando o espírito foi criado, lá no começo, mas ele foi criado para ser imortal. E em contato permanente com a matéria para evoluir. Então, ele, sendo imortal, ele tem segmentos em que ele mergulha na matéria densa. É a encarnação, é a reencarnação. Ele reencarna, vive aqui conosco, desencarna, continua evoluindo no plano espiritual. É assim a vida. E nessas reencarnações, ele erige novas personalidades. Mas a individualidade é permanente. Então a personalidade é um segmento, aqui na Terra, da individualidade que é permanente. A individualidade soma e cresce com todas essas personalidades que viveu aqui na Terra. Isso é natural, é o fenômeno da reencarnação. Então nós nascemos e morremos inúmeras vezes. Ah, mas eu não me lembro disso. Eu não me lembro de nada disso. O senhor está falando aí sobre o plano espiritual, o que acontece depois da morte, e diz que eu já passei por isto? Como é que eu não me lembro e tenho que aprender tudo novamente? Deveria ser normal. Eu já fui lá, se eu tiver ido ao Paraguai, eu já sei como é que é, e tiver que voltar lá, não vou estranhar, porque eu já vi uma vez, né? Ou qualquer país vizinho. Estou citando Paraguai, qualquer país vizinho. Agora, na morte, eu tenho que ficar aprendendo sobre a morte, o plano espiritual, se eu já estive lá várias vezes, porque no momento eu não me lembro. Bom, nós só estranhamos isto se nós não atentarmos para como funciona a nossa mente. A nossa mente, ela tem camadas de consciência e de conscientização. Nesse momento, nós estamos todos aqui voltados a nossa intenção para esse assunto. Vocês estão me vendo essas paredes, os objetos que estão aqui, é o nosso consciente presente. Aí se eu falo para vocês, digamos, sobre a faixa de Gaza, que vocês veem toda hora na televisão, na internet, vocês veem esse assunto lá, a briga entre judeus e palestinos lá na faixa de Gaza. Olha aí, eu falei, aí veio na cabeça de todo mundo. Todos nós lembramos da faixa de Gaza. Onde é que estava isso? Não existia? Existia. Estava na nossa mente, mas não estava aqui. Nós não estávamos pensando nisso. Não estava presente em nosso consciente. Estava em algum nicho, né? algum local da nossa mente. Aí eu falo sobre a nossa infância. Né? Todos nós temos recordações da infância, ou dos brinquedos, ou dos folguedos, ou das humilhações, ou seja lá do que for que tenha acontecido na nossa infância. Quando eu falei isso, muitos de nós voltou à infância. E lembrou de alguma coisa da infância. Onde é que estava aquilo? Tinha deixado de existir?
Não, estava lá, mas não estava presente. Eu não me lembrava daquilo. Só me lembrei quando alguém falou. Houve uma associação de ideias, aí eu lembrei da infância. E assim vai em vários níveis de soterramento dessas lembranças. Até os traumas, né, o que chamam traumas, que são os recalques, que são recalcados. Então o recalque, que usam na terminologia psicanalítica, terapêutica e tal, das terapias, o que é o recalque? É uma lembrança que está completamente escondida. Eu não lembro nada daquilo. Ela está lá num escaninho qualquer da minha mente. Mas ela existe, eu vivi aquilo. Eu vivi, mas não lembro. Ela está lá. Eu preciso de um trabalho mais elaborado, associação de ideias, ali, análise dos sonhos, hipnose, ou seja, que técnica que o terapeuta queira usar, que vai de associação em associação, aí eu chego naquela recordação. Que estava lá, mas eu não lembrava. Só que todas essas experiências são dotadas de uma energia que elas querem vir à tona. E aí agem em forma de sintomas. Eu não lembro, mas aquilo podia estar prejudicando a minha vida, fazendo com que eu desistisse facilmente das coisas, da minha existência, ou que me irritasse facilmente, ou que não gostasse de certas pessoas por preconceito, ou qualquer coisa que estava atrapalhando a minha vida, o meu desenvolvimento, o meu crescimento, e eu não sabia. Era aquela experiência, aquela recordação, que pode ser do momento dessa vida ou da infância remota, querendo sair, querendo vir à luz. No momento que eu tomo consciência daquilo, aí eu resolvo melhor os meus problemas, porque eu entendo os meus problemas. Esse é um trabalho psicanalítico. E eu falei, então, de um nível, ainda aqui, entre encarnados, né? Nessa mesma vida, do berço para cá. São coisas que existem, têm força, têm energia, está dentro de mim, e eu não lembrava. Ora, de uma vida pretérita, vai ser muito mais difícil ainda. Porque teve o trauma da reencarnação. Na reencarnação houve uma transformação até do perispírito. A individualidade com o perispírito teve que se envolver no surgimento de um novo ser. Foi um processo dialético, né, entre uma situação e outra, entre um corpo e outro, mas também entre uma pessoa e outra, né? Entre o homem velho, né, que existia antes, reencarnou e constrói uma nova personalidade que vai, no plano espiritual, retomar a individualidade e o conjunto, o choque, ou a harmonização dessas experiências, vai construir um novo ser, praticamente um novo ser. E tal como o que eu me referi do recalque, que tem uma experiência que foi jogada lá para o subsolo para nos proteger, porque ela era traumática, o nosso ser tem mecanismos que enterram aquilo lá para não prejudicar a vida de relação, só que ele continua agindo. Essas experiências da vida passada também, elas são colocadas lá num escaninho da mente, do espírito, aí no caso, né, da mente do espírito, evidente, porque a mente do corpo atual vai se formar agora, só que elas continuam agindo em forma de tendências. As nossas tendências, muitas tendências que nós não identificamos nos acontecimentos dessa vida e que são ditadas por experiências que estão mais profundamente colocadas no nosso inconsciente espiritual. Então, tudo isso aí justifica isso de nós não recordarmos em todos os instantes. Em situações excepcionais pode acontecer esse acesso a vivências anteriores. Existe o doutor, um médico americano, o Dr. Ian Stevenson, e um indiano, o Dr. Ramendra Nath Banerjee, que tem até livros publicados, já morreram eles também, mas passaram a vida pesquisando casos sugestivos de reencarnação. São casos em que, por qualquer razão, uma criança começa a ter recordação de vida passada. Não, eu não sou dessa casa, você não é minha mãe, não é meu pai é fulano, beltrano, e começa a contar histórias como se tivesse vivido outra vida.
Aí as pessoas geralmente chamam o médico, chamavam ele, ou ele sabia dos casos, ele ia lá e estudava. Pegava todos os dados da criança e tentava checar no outro ambiente a que ela se referia. E aí batiam os dados. Então ele via que aqueles dados sugeriam fortemente que aquela criança era a reencarnação daquela outra pessoa a que ela se referia e cujas recordações e sentimentos e tudo ela manifestava agora. Então, mas isso eventualmente, né? Surgiam eventualmente alguns casos assim, sabe, sei lá por quais circunstâncias biológicas mesmo daquela criança. Mas também são recordações que podem ser acessadas através de métodos, né, como vivências anteriores, regressão de memória profunda, e através da hipnose, de associação de ideias, e para fins terapêuticos fazem muito disso. Mas, geralmente, né, no padrão, todos nós não nos lembramos, convivemos apenas com a tendência que temos. Até muitos dizem, muitos até usam essa brincadeira, dizem, você não recorda, mas basta se analisar um pouco como você é, você já pode ter uma ideia do que você foi numa vida passada. Né? Porque geralmente as pessoas só querem ser coisa boa, né? Ou famosa na vida passada. Então faz uma análise que vai ver o que pode ser. Então, apenas para mostrar isso aí, que nós não nos recordamos de tudo, mas já vivenciamos. Vivenciamos mortes inúmeras vezes. Já passamos por essa dificuldade que é devida e aumentada ou diminuída até devido às circunstâncias. Porque aquela pessoa que morre na velhice, depois de estar se acostumando até com as deficiências orgânicas que vão surgindo com a idade, ela tem chance até de um desprendimento muitas vezes suave e que se antecipa. Às vezes o corpo nem, digamos, se extinguiu totalmente, mas a pessoa já está vendo o plano espiritual. Outras vezes é de forma abrupta, como num acidente, em que a gente não espera, está viajando e de repente vem um carro em sentido contrário, a gente não tem tempo nem de pensar. Nessa situação, às vezes o choque é tão grande que muitas pessoas nem notam que morreram. Continuam agindo, como se estivessem vivas. E até estranham que as pessoas não conversam com ela, os seus conhecidos não respondem o que ela fala. Outros não, outros entram em perturbação, aí são socorridos no plano espiritual, dentro daquela solidariedade que eu falei. Essa solidariedade, essa é comum. Essa solidariedade que existe aqui se estende pelo lado de lá. Por isso que existem muitos relatos de pessoas na morte, ou antes mesmo, aqui ainda na nossa existência, já começam a depor sobre a presença de pessoas que todo mundo sabe que já morreu. Ah, está aqui o fulano, está aqui a minha mãe, está aqui meu pai, está aqui não sei o quê. Se for pegar o paradigma materialista, né, a medicina pensando só em termos cerebrais, em termos orgânicos, pode dizer, não, é que o cérebro dela está sentindo que vai morrer, então começa a evocar imagens de pessoas que ela sabe que já morreu. É uma maneira de explicar. Mas para nós espíritas, não. São aquelas pessoas mesmo que vieram receber a outra. Então, apesar da perturbação que nós vamos passar naturalmente, porque nós vamos mudar de estado, né, nós vamos mudar de situação completamente, e de uma forma irreversível, porque não tem volta, né, a volta será em outra personalidade, em outra encarnação, essa com a morte nós encerramos, né, então não dá para retomar, aquele corpo vai se desorganizar, se desagregar, e aí tomar o destino dele, ou ser sepultado, ou ser cremado, etc. e tal, e nós vamos irreversivelmente para outra situação. Isso é traumático. E isso é difícil de se adaptar e gera uma certa perturbação. Mas aí aqueles que já estão lá no plano espiritual vêm nos receber. Né? Vêm se solidarizar conosco nessas situações. E aí nos levam para regiões onde nós podemos nos adaptar. Regiões que muitas vezes são descritas dentro daquele método de controle universal do ensino dos espíritos a que eu me referi,
que foi elaborado ali para Kardec, para elaborar a doutrina espírita, mas ele continua acontecendo constantemente, porque a prática espírita, a experimentação espírita não cessou. Nós a experimentação espírita não houve só lá com Kardec, com a ciência espírita de Kardec, e nós vivemos só teoricamente, seguindo a sua doutrina filosófica, como as religiões tradicionais, que tem lá um livro sagrado, ditando os seus comportamentos. Não, nós continuamos experimentando, nós continuamos vivenciando o contato com os espíritos através da mediunidade, e aqui, sendo a porta de entrada, o Coenha a que eu me referi. Então, na descrição dessas pessoas que contam através da mediunidade, é generalizada a descrição de uma certa materialidade no plano espiritual. Ela se sente andando em terrenos sólidos, ela se sente utilizando móveis, ela se sente em casas. Quando eu desencarnei, aí logo eu vi uma senhora idosa, quando eu fiquei perto da minha avó, aí me levou para a morada dela e tal. Aí a gente fica pensando, poxa, mas casas, né? Então alguns dizem, mas o espírito precisa de casa? O espírito precisa de objetos e de móveis do outro lado? Bom, existem aqueles espíritos evoluídos que já vivem numa realidade tão virtual, né, tão etérea, tão elevada e espiritualizada, que vão necessitar, talvez, de nada, de elementos materiais. Mas nós, ainda muito próximos da matéria, precisamos dessas relações. Né? Precisamos dessas relações. Alguns, porque Kardec não descreveu isso detalhadamente no plano espiritual, alguns negam essas colônias espirituais, essas construções no espaço. Mas nesse livro, Depois da Morte, o Ernesto Bozano nota que é recorrente. Há coincidência de informações em vários espíritos comunicantes sobre a existência dessas construções no plano espiritual. E aí ele diz, a solidez disso aí não deveria impressionar, porque tem fundamentação científica. Veja, para a ciência mesmo, ele diz, a solidez é aparente. Ela é resultante de uma interação entre o indivíduo e o objeto. Como nós, aqui no caso o indivíduo, somos feitos da mesma matéria do ambiente, é evidente que essa matéria, para nós, é sólida. Porque nós, encarnados, né, nós aqui somos feitos do mesmo material. Todo o universo é feito pelos elementos químicos que o compõem. Então, são os mesmos materiais. Aí a interação entre o indivíduo e o objeto provoca a solidez. A hora que nós desencarnamos, nós estamos de posse, como eu já falei, de um corpo etéreo. Então, aquela matéria etérea onde ele está vivendo, para ele é sólida. Tem solidez, claro, porque há lá uma perfeita interação entre o indivíduo e o objeto. Essa interação vai dar a sensação de solidez daquele ambiente. Então, os espíritos, claro, aí dizem que através da força do pensamento. Né? Mas no plano espiritual, eles fazem, então, a gente vai ver o filme Nosso Lar, né, quem já viu, ou vai ler as obras de André Luiz, através da psicografia do Chico Xavier, Nosso Lar e todas as decorrentes, em que eles têm até veículos, instrumentos, equipamentos e coisas assim que eles têm lá no plano espiritual. Pode ser que ocorram nessas descrições exageros, mas aí compete ao nosso senso crítico eliminar aqueles exageros que a gente vê, às vezes alimentação ou coisas assim, vamos deixando isso de lado. Mas no básico existem essas construções. E eles dizem, pela força do pensamento, que a matéria etérea do plano espiritual é muito mais manuseável pelo espírito. Então, pelo pensamento, espíritos com predisposição para isso, ou com especialidade nisso, fazem essas construções.
E alguns, então, mas é com a força do pensamento. Então a perenidade, como é que dura? Lá em nosso lar, são construções que duram, as pessoas transitam nelas. Mas a perenidade é relativa à utilização de tudo aquilo ali. E é perene, mais ou menos perene, são todas as construções. E, aliás, todas as construções são feitas através do pensamento. Tudo que nos cerca aqui, esses móveis, essas paredes, as estradas onde nós trafegamos, as pontes, etc. e tal, são todas feitas pelo pensamento, pela ação do pensamento. É a ação do pensamento que faz, e elas só existem porque foram pensadas. E foram construídas dentro das linhas de forças em que foram pensadas. Alguém via a necessidade de uma ponte, fala com outra pessoa que faz o projeto daquela ponte, que fala com outra que faz os cálculos necessários de materiais e as respectivas alocações dos materiais para aquela ponte, e contrata outras pessoas que transformam os materiais necessários e os colocam de acordo com o projeto estabelecido, e a ponte fica pronta. Então aquela ponte foi produzida pelo quê? Pela ação do pensamento. Mas lá, quando chegou lá, teve os braços. E os braços não agem por ação do pensamento. É claro, se não houver o pensamento, o braço não se mexe. Então até a manipulação da matéria ali para fazer a ponte foi uma ação do pensamento. E a perenidade também é bem relativa. Mas lá, o nosso lar está durando bastante lá. Eu vi o filme todo, né? Durou o filme todo. E como é que pode isso? Mas uma ponte também. Todo esse trabalho que eu falei da ação do pensamento para erigir uma ponte, aquela ponte não dura para sempre. Existem algumas que duram séculos. Né? Pode durar 20 anos, 100 anos, séculos. As pontes que os romanos fizeram estão lá na Europa até hoje. São encontradas na Europa até hoje. Outras não duram até a próxima enchente. Só duram até a próxima enchente e vão embora. E são arrastadas. Ora, no plano espiritual também é assim. Aquelas construções ali que os espíritos fazem através da força do pensamento, elas duram de acordo com as necessidades de quem as fez e de quem as utiliza. E aí sabe-se lá quanto tempo elas têm de durabilidade. Aí se são feitas, mas são feitas com o pensamento, isso eu já não sei. Porque às vezes o próprio espírito que transmite não sabe exatamente como isso aconteceu. Ainda não sabe como aconteceu. Então pode ser, como no Harry Potter, que as coisas saem voando, ou pode ser pelo braço do perispírito, a que eu me referi. Mas mesmo que for pelo braço do perispírito, é uma ação do pensamento. Todas as ações têm, o móvel de todas as ações é o pensamento. E o pensamento gera todas essas coisas. Então, não há nada que se estranhar nessas informações que colocam em filmes e tal, mesmo que as pessoas às vezes combatem isso aí, porque existem os ortodoxos, né, que para eles o espiritismo só existiu de 1857 até 1869, quando Kardec desencarnou. E aí, depois disso, não aceita nada. Então, é a ortodoxia espírita. Aí acaba virando uma religião tradicional, em que o anjo Gabriel chegou lá numa gruta para o Maomé, editou um livro e está encerrado. É aquele livro e vão passar milênios em torno daquele livro. Ou um certo povo lá coletou uma série de livros da Bíblia e escreveram mais uma porção com a vinda de Jesus. Aí selecionaram aqueles que eles achavam que eram os válidos lá, estabeleceram eles com o nome de Bíblia, e está ali sacramentado, e durante milênios nós vamos seguir aquilo ali. Não, o Espiritismo não tem essa vocação. Né? Nós não estamos presos à kardeciana, a obra de Allan Kardec. A obra de Allan Kardec é básica. Ele começou, é o alicerce do edifício. E, por enquanto, nós ainda precisamos dela, de estudar essa obra para continuar pensando a partir dali. Mas muitas outras contribuições surgiram de Kardec até hoje. E como Kardec não se referiu, não entrou nesses detalhes das colônias espirituais, aí como
o André Luiz e outros, aí negam. E usam, às vezes, alguns argumentos pífios. Tem um momento lá em que Kardec está analisando a crença, falando sobre a vida depois da morte, ele está analisando a crença no céu, inferno e purgatório. E aí ele diz que não existem lugares restritos, definidos, para os espíritos receberem, serem punidos. Não existe. Os espíritos se agrupam por afinidade, pela necessidade dos seus estudos, e podem ir em todos os lugares, e estão em todos os lugares, etc. e tal. Mas é porque ele estava se referindo ali à crença, e estava tentando tirar da nossa cabeça ali essa mitologia sobre céu, inferno e purgatório. Essa situação em que nós morremos e aí vamos já enfrentar o juiz. Assim que desencarnamos, enfrentamos o juiz, lá, Deus, o juiz divino. E ele vai decidir, pesar as nossas ações e dizer, não, você vai para o inferno. Vai passar o resto da vida sofrendo lá na mármore em chamas. Né? Ou então você vai para o céu. Aí também a gente fica pensando que vai ficar, sei lá, eternamente pulando de nuvem em nuvem, tocando flauta para Deus ou coisa assim. Como eram duas posições muito radicais, criaram o purgatório, né? O purgatório que é um intermediário, que para os espíritas acabam colocando um umbral. Um umbral mais ou menos na posição do purgatório. Umbral é início, né? Umbral é a passagem. Então, ali é o umbral da porta, né? O umbral daquela sala, o início daquela sala é o umbral da porta. O umbral são situações em que o espírito passa logo após a morte, situações de perturbação, das mais variadas formas, e às vezes muitas associações que o espírito fez aqui, apesar da solidariedade dos seus parentes, ele demora um pouco para sair daquelas situações. Imagina uma pessoa aqui envolvida com esses crimes organizados, por exemplo, essas gangues de crime organizado. São associações sólidas, são compromissos sólidos que as pessoas fazem para entrar nesses grupos, PPP, sei lá o quê, comando não sei o que lá, que isso se reflete no psiquismo e fica bem fortalecido no psiquismo. Essas pessoas, quando desencarnam, elas têm dificuldade de sair dessa situação. E às vezes não enxergam parentes, amigos, em melhores situações que vêm tentar chamar a sua atenção para a continuidade da vida no plano espiritual. Esse é um umbral, é o começo, é o início. Então chama de umbral. Mas não é uma região em que todo mundo vai ter que passar, e todo mundo do mesmo jeito, e todo mundo vai ter que estagiar ali como no purgatório, até Deus decidir se aquela pessoa vai para o céu ou vai para o inferno. Era isso que Kardec estava querendo dizer, que não existem essas regiões circunscritas, delimitadas no espaço para a gente cumprir. O espaço todo é do espírito. Né? O espírito tem acesso ao espaço todo, mas se reúne por afinidades. E aí se reúne nessas colônias. E nessas colônias ele pode manipular, conforme o embasamento que o Ernesto Bozano deu, ele pode construir coisas para conviverem ali em comum. Pois bem, tudo isso, todo esse aprendizado, todas essas informações, essa solidariedade que existe entre nós e os espíritos, não só no sentido de nos socorrerem para situações com as quais nós temos que nos defrontar nessa mudança de situação, mas a solidariedade em todos os momentos em que espíritos amigos que nós fizemos durante as várias reencarnações, ou laços de parentescos que nós criamos e outras coisas, essa solidariedade toda, nos ajudando mutuamente, tem como fim a nossa evolução. Para quê? Para uma situação de felicidade, de paz, que todos nós almejamos. Né? Contrasta com o nosso dia a dia, em que nós vivemos prisioneiros das circunstâncias em que nós renascemos. Mas nós também tivemos escolha na hora de nascer. Né? Nós tivemos escolha, tivemos acesso à escolha do local em que nascemos, da família em que nascemos. Né? Aquela dos adolescentes dizerem para o pai e para a mãe, eu não pedi para nascer,
né? Então não venha agora me perturbar que eu não pedi para nascer. Pediu sim, pediu, implorou para nascer. E escolheu a família que nasceu, participou daquela escolha, está vinculado àquilo. Todos nós pré-existimos, né? Já está demonstrado por fatos. Então, tudo isso tem por finalidade que a gente, apesar dessa situação circunstancial em que nós vivemos aqui no mundo, e que no momento aparenta até se complicar ainda mais, apesar de tudo isso, nós somos destinados à situação de felicidade, de serenidade e paz. É que nós temos que conquistar, através das nossas escolhas, essa situação. O que nós vivenciamos hoje é decorrente das nossas ações do passado, que nos trouxeram até aqui. Então, as escolhas que nós fizermos no presente, né, as ações que nós tivermos no presente, a maneira como nós nos relacionarmos com as coisas, com a natureza, com as outras pessoas e principalmente conosco mesmo, é que vão determinar a nossa forma de vida amanhã, no futuro. Por isso que os espíritas costumam dizer, para nos melhorarmos, que sejamos hoje melhores do que fomos ontem e procuramos ser amanhã melhores do que somos hoje. Aí nós vamos permanentemente num progresso que nos leva a essa situação de serenidade, de paz e felicidade, que é o que nós almejamos. Bom, eram essas então as motivações que a gente queria fazer. Fica aí na biblioteca. Tem 4 exemplares da Crise da Morte, do Ernesto Bozano, que eu me referi, e 4 exemplares da Fenômenos Psíquicos no Momento da Morte, que eu usei aqui na minha conversa, que estão disponíveis para empréstimo. A biblioteca é na frente da livraria. Na livraria tem mais uma porção de livros para serem olhados e adquiridos. Na biblioteca eles são emprestados. O Espiritismo tem, talvez, é o assunto que tenha a maior bibliografia específica. Os livros básicos são os de Kardec. É aconselhável que se leia esses livros para se ter uma ideia e começar da base, né? Começar do alicerce. Mas tem uma série de outros livros complementares, tanto de pesquisadores aqui da Terra, como de espíritos que, através da mediunidade, trouxeram os seus depoimentos e os seus ensinamentos. A nós compete caminhar em toda essa bibliografia e irmos nos aperfeiçoando cada vez mais através do conhecimento, que é a primeira etapa até para uma modificação moral. Obrigado a todos e que estejamos aqui na próxima terça-feira também.